13 horas e 37 minutos em Brasília. A CPI da pandemia faz, portanto, agora um intervalo previsto aí para 25 minutos. E hoje depõe a Comissão Parlamentar de Inquérito o tenente-coronel Elcio Bruno de Almeida. Elcio Bruno de Almeida é presidente do Instituto Força Brasil. Já no início do depoimento de hoje, ele disse que não responderia sobre determinados temas porque estava amparado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Vamos rever esse trecho. Nos termos da liminar a mim concedida pela ministra Carmen Lúcia, informo que, exclusivamente por orientação da minha defesa técnica, me reservarei ao silêncio quanto a toda e qualquer pergunta envolvendo os assuntos tratados nos requerimentos aprovados por esta comissão e que, portanto, estão abarcados pela liminar do STF. Assim, antecipo a Vossas Excelências que me reservarei ao silêncio quanto às perguntas relacionadas à empresa Davat ou seus supostos representantes, ao Ministério da Saúde e seus atuais e ex-servidores, ao Senar e seus membros, ao IFB e seus membros, ou a fake news e matérias jornalísticas de terceiros, e perguntas relacionadas à minha quebra de sigilo. Todos estes assuntos serão tratados, se necessário, no momento e no espaço oportuno, estando certo de que jamais pratiquei qualquer ato irregular. Quanto aos demais assuntos, responderei absolutamente os questionamentos de Vossas Excelências, estando inteiramente à disposição dessa comissão para qualquer esclarecimento que não interfira em minha defesa. Ao longo dos meus 63 anos, fiz de minha vida um exercício constante de dedicação ao próximo e ao Evangelho. E compareço a essa comissão com a serenidade daqueles que sempre lutaram pelo bem de nosso país. Elcio Bruno de Almeida iniciou sua fala explicando que no dia 3 de março solicitou ao Ministério da Saúde uma audiência para saber como seria operacionalizada a participação do setor privado na Agenda Nacional de Vacinação. O Instituto foi procurado pelo reverendo Hamilton de Paula para falar sobre a Davat, sua alocação de doses da vacina e aventar a possibilidade de compartilhar as agendas no Ministério da Saúde, isso, claro, segundo o tenente-coronel. A reunião no Ministério aconteceu no dia 12 de março e, desde então, Elcio afirma que nunca mais viu os representantes da Davat, Cristiano Carvalho e Luiz Paulo Dominguete. Vamos rever um trecho em que isto é questionado pelos membros da CPI. Continuando, qual é exatamente a sua relação com o senhor Luiz Paulo Dominguete? Eu já relatei aqui, conheci o senhor Luiz Paulo Dominguete, que eu não me lembro nem quem ele é, na manhã do dia 12. E mesmo no dia 12, nós nunca mais nos vimos. E como Vossa Senhoria conheceu o senhor Cristiano Carvalho? Conheci no dia 12 na reunião. Vossa Senhoria encontrou com ele em Brasília, em algum momento, para quê? Senador, ele foi convidado para participar da reunião como representante da Davat e, como tal, ele foi recebido e encaminhado à Secretaria Executiva e participou da reunião conforme o senhor está vendo aí na memória. Tá. Vossa Senhoria falou aqui há pouco que nunca esteve em jantar com Dominguete. É isso mesmo? Exatamente. Nunca participei de qualquer jantar com o senhor Dominguete. Vossa Senhoria poderia explicar essa foto, por favor? Essa foto é na residência do... Está vendo ali, da Senar, que foi imediatamente após a reunião do dia 12. Um almoço, fomos convidados pelo representante da Senar para almoçar com ele. Veja de que forma Vossa Senhoria trata essa comissão parlamentar de inquérito. Disse aqui, insistiu, que nunca tinha participado de jantar... Não é jantar, isso foi um almoço... Não é jantar, é almoço. Não é jantar, é almoço. Não, né? O senhor estava perguntando sobre jantar que houve antes da reunião. Quando terminou a reunião, no dia 12, na Secretaria Executiva, estávamos em lockdown, os restaurantes estavam fechados, o reverendo
Hamilton nos convidou para almoçar nessa residência. Participamos do almoço e pode ver ali que está Marcelo, participou da reunião. Ainda fizeram uma aglomeração. Sem máscara. Coronel, mas veja o seguinte, o senhor disse que não tinha nenhuma intimidade. Pela foto tem intimidade bastante. Intimidade foi um almoço, convidado para um almoço, está com fome, vai comer. Não tem intimidade nenhuma nisso. Não é essa a questão, Coronel. A questão é que Vossa Excelência está, ou Vossa Senhoria está, numa comissão parlamentar de inquérito do Senado Federal. Eu alertei a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria tem o direito de ficar calado, mas Vossa Senhoria não tem, com o habeas corpus da ministra Carmen Lúcia, o direito de mentir a essa CPI. Não pode mentir. Vossa Senhoria acabou de faltar com a verdade. Almoço ou jantar, a pergunta do relator foi: o senhor tinha intimidade ou não com o nome proposto? Vossa Senhoria jantou ou não? Teve alguma comunhão de mesa com os personagens? E Vossa Senhoria disse mais de uma vez que não. Senadora, isso é faltar com a verdade. Vossa Senhoria não tem um HC para mentir nessa CPI. Não faltei com a verdade. Me foi perguntado sobre um jantar. Eu fui convocado a essa CPI por conta de ter participado supostamente de um jantar no dia 25 de fevereiro, quando se falou... Não é verdade também. Não é isso também. Não é verdade também. Vossa Senhoria, só para esclarecer. Isso foi usado como argumento no Supremo. Caberia a ministra novamente discutir o teor desse... Pela ordem. Em nenhum momento... Sua Senhoria, Vossa Senhoria foi acusada de participar desse jantar. Não é o mesmo jantar que se está falando aqui. Vossa Senhoria é acusado de ter favorecido a ida da Davat para a oferta das 400 milhões de doses. Exatamente essa é a acusação. Cumpre salientar e esclarecer que, ao ser perguntado se participei de um jantar, eu julguei que se referia a esse jantar que houve e foi mencionado. Tá. Mas só esclarecendo, a razão de vossa convocação aqui é eventual tráfico de influência seu para a realização dessa reunião do dia 12 de março, em que existia um contexto de propina de $1 por vacina, e que poderia até ser mais. A razão é esta, só para ficar claro as razões de convocação de Vossa Senhoria a esta comissão parlamentar de inquérito. 13h45 em Brasília, estamos ao vivo com a cobertura da CPI da pandemia, que hoje toma o depoimento de Elcio Bruno de Almeida, um tenente-coronel da reserva, que então teria aí intermediado contatos entre a empresa Davat e o Ministério da Saúde para a aquisição, venda de vacinas AstraZeneca. O depoimento está agora em um intervalo para que tanto os senadores quanto o depoente possam se alimentar, e há a previsão de que por volta das 2h da tarde, horário de Brasília, os trabalhos sejam retomados na CPI da pandemia. Hoje, pela manhã, logo no iniciozinho da reunião da CPI, um assunto trouxe aí debates entre os senadores. Foi o desfile de veículos blindados ocorrido na esplanada dos ministérios nesta manhã. Hoje à tarde, a Câmara dos Deputados deve votar a proposta de emenda à Constituição que pretende instituir o voto impresso no Brasil. E no Senado também está prevista a votação de uma proposta que acaba com a Lei de Segurança Nacional. Então, o assunto repercutiu já nas falas iniciais dos senadores hoje na CPI da pandemia. Vamos ver. O presidente cria uma encenação, uma coreografia, para mostrar que tem o controle das Forças Armadas e pode fazer o que quiser com o país. É um absurdo inaceitável. Não é um teatro sem consequências, mas um ataque frontal à democracia que precisa ser repudiado. O papel das Forças Armadas é defender a democracia e não ameaçá-la. Desfiles como esse serviriam para mostrar força para conter inimigos externos que ameaçassem a nossa soberania, o que não é o caso nesse momento. As Forças Armadas jamais podem ser usadas para intimidar sua população, seus adversários, atacar a oposição legitimamente constituída. Não há nenhuma previsão constitucional para isso. As Forças Armadas não agem por improviso. Obviamente que
esse desfile, essa manifestação já estava preparada e nada mais natural. Forças Armadas em desfile não me assustam e nem me constrangem. Tem outras coisas que me assustam e me constrangem profundamente. E o Brasil já vivenciou isso ao longo das últimas décadas, de maneira que, ao olhar no retrovisor do tempo, eu posso dizer, me constrange. O desfile de corrupção, o desfile de roubalheira, o desfile de dinheiro público brasileiro saindo do Brasil e indo financiar obras e serviços em países dominados por ditadores, por comunistas. Ficamos cansados de tanto ouvir nessa comissão, alguns tentando desviar o curso dessa comissão, dizendo que essa era uma CPI circense, era uma CPI do circo. Mas olha que hoje fizeram um espetáculo com todo o respeito ao circo. Mas hoje resolveram fazer um lamentável espetáculo circense na esplanada dos ministérios. Senhor presidente, a resposta tem que vir ao final do dia de hoje, rejeitando essa balela de voto impresso, que nenhum brasileiro está interessado. Brasileiro está querendo é comida na mesa. Brasileiro está querendo é vacina no braço. Brasileiro está querendo é economia retomada. Brasileiro está querendo é inflação contida. Brasileiro está querendo saber se o seu governo vai garantir o básico. Eu continuarei defendendo o governo federal, embora respeite aqueles que divergem, aqueles que criticam e aqueles que apontam falhas na condução do governo federal. Eu quero aqui também trazer as informações das coisas positivas que o governo federal tem feito ao longo dos últimos meses, sobretudo no enfrentamento da pandemia, na proteção às pessoas mais pobres, através da concessão do auxílio emergencial, na proteção à empresa, com os mecanismos de financiamento para capital de giro e investimento, como a proteção ao trabalho, mais de 10 milhões de brasileiros não perderam seus empregos em função do auxílio, através do benefício emergencial, chamado BEM. Quero lembrar do apoio que foi dado a estados e municípios, mais de 34 bilhões de reais que serviram para que os estados e municípios pudessem ter enfrentado melhor a questão pandêmica. Quero também lembrar de uma série de ações concretas do governo federal que permitiu à economia brasileira ter uma redução no seu PIB de pouco mais de 4%, sendo a segunda melhor performance em toda a América, perdendo apenas para os Estados Unidos. A régua do retrocesso é a mesma. Ontem, ainda ontem, essa semana, foi imposto um sigilo de um século, de 100 anos, na análise de documentos que comprovam fraude e corrupção na tentativa de compras para a pandemia do coronavírus, de compra de uma vacina desconhecida chamada Covaxin. Impôs-nos a voz do silêncio. Hoje, tanques nas ruas, no dia em que a Câmara vai enterrar o voto impresso, e esta casa, como muito bem dito pelo líder do MDB, vai transformar a Lei de Segurança Nacional em lei de Estado Democrático de Direito. Essa questão polêmica do voto auditável ou impresso, como se queira chamar, que no meu entender, se a gente tirar um pouco essa polarização que existe no país hoje, que virou uma cegueira, porque um levanta a bandeira que não se gosta, já o assunto tem que ser excluído do debate, o que não é correto para a democracia, se fala tanto em democracia, mas não é papel nem do Poder Executivo, nem do Poder Judiciário determinar a situação. É aqui, é nessa casa, nós fomos eleitos para isso. Tem que ser deliberado no Congresso Nacional. E, ao que tudo indica, será hoje, nesse dia emblemático. Mas o que não pode
é interferência de outro poder, como o presidente do TSE, se reunindo com lideranças partidárias à véspera da votação na comissão especial, interferir de alguma forma nessa composição da comissão, que acabou perdendo lá, coincidentemente. O voto impresso, como disse o senador Omar Aziz, como disse aqui o senador Humberto, como todos que me antecederam, é a forma que ele está buscando para questionar a derrota que ele terá. Ele será derrotado. Sabe por quê? Porque ele não foi capaz de ter empatia com as 563.707 mortes. Ele não se indignou. Ele não se solidarizou com família nenhuma. Ele não visitou nenhum hospital neste país. Ele não visitou nenhuma família. Ele não prestou solidariedade a nenhuma vítima da maior tragédia que se abateu sobre a humanidade neste século. Portanto, ele é um homem sem empatia, sem amor, sem condição de liderar quem quer que seja. É um governo sério que nós estamos assistindo nesse instante. Longe da corrupção, senador Girão, que nós vimos em anos anteriores, fundos de pensão da Petrobras, da Eletrobras, dos Correios, as roubalheiras dentro da própria Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Federal, do BNDES, a gente não ouve mais falar nesses fatos. Estão tentando buscar a corrupção na vacina que nem comprada foi. 13 horas e 54 minutos. Em Brasília, esses foram trechos, então, da reunião de hoje da CPI da pandemia, que neste momento está em um intervalo. Por volta das 2 horas da tarde deve ser retomado o depoimento de Elcio Bruno, ele que é presidente do Instituto Força Brasil e teria intermediado contatos entre representantes, supostos representantes da empresa Davat e o Ministério da Saúde para a negociação de vacinas AstraZeneca. O Senado tem outras atividades hoje, já teve também pela manhã, além da CPI da pandemia. A Comissão de Assuntos Econômicos fez uma reunião para votação de projetos e aprovou um que faz aí justiça a clientes de bancos ao proibir certas cobranças de taxas aos seus clientes. Pelo texto, os bancos só poderão cobrar taxas por serviços efetivamente utilizados pelo cliente. Por exemplo, no caso de cheque especial, se o valor à disposição não for usado, o banco não poderá cobrar pela simples disponibilidade do serviço. Ele proíbe definitivamente a cobrança de taxas por serviços oferecidos, dados ao cliente e que o cliente não usou. Os bancos agora só podem cobrar uma taxa daqueles que usarem os serviços oferecidos pelos bancos. Nós acabamos tendo que fazer o papel de agência reguladora, não só aqui, principalmente nas questões em matéria de fiscalização dos bancos, porque o Banco Central, em relação a essa questão de ser a agência reguladora dos bancos, como poucos se lembram, deixa a desejar, esse departamento funciona pouco. A comissão também aprovou o projeto que estabelece prazo mínimo de 12 meses para a revenda e transferência de veículos automotores adquiridos por venda direta. A ideia é acabar com distorção e privilégio em razão de renúncia fiscal, se o veículo não permanecer um tempo mínimo com o comprador. A norma se justifica devido à frequência de operações de vendas de veículos nas hipóteses mencionadas, aliado ao fato de que essas operações se enquadram nas hipóteses de incidência do ICMS. A definição de prazo mínimo para a revenda servirá para acabar com a distorção que essas operações geram no mercado. Essa, portanto, a reportagem sobre a reunião de hoje da Comissão de Assuntos Econômicos e, daqui a pouco, às 4 horas da tarde, o Senado faz sessão plenária para votação de projetos. Vamos ver, então, como está a pauta de votações. Aí, nesta tela, aparece o primeiro projeto que será debatido e pode ser votado, é o que revoga a Lei de Segurança Nacional, que foi criada durante o regime militar. Os senadores também vão votar regras para a criação de associações de municípios.
E outro projeto na pauta acrescenta protocolos ao acordo de livre comércio com o Chile. E também pode ser votada a mudança do nome da liderança do PSD para Espaço Harold de Oliveira. E nós conversamos aí com o autor do projeto que cria a Associação de Municípios. Vamos ver como ele avalia essa proposta que está na pauta de hoje. Uma das realidades da Federação Brasileira é o grande número de municípios que temos no nosso país. Só em meu estado, Minas Gerais, 853 municípios, muitos deles com menos de 10 mil habitantes. Então, é óbvio que há necessidade de nós estimularmos formas de uma cooperação entre esses municípios. E para isso a figura da associação municipal, das associações que congreguem municípios. Essa figura já é antiga, ela já existe há muitos anos, municípios que geograficamente estão próximos e se unem com o propósito de representarem e defenderem os seus interesses. Entretanto, diante da lacuna legislativa federal, nós passamos a ter comportamentos e interpretações díspares por parte dos tribunais de contas, de órgãos do Ministério Público e mesmo de especialistas sobre a natureza e o perfil institucional desses organismos. Para isso, e com esse pensamento, apresentamos o projeto de lei que cria essa figura e regulamenta a figura das associações dos municípios, regulamentando ao nível federal, portanto, o associativismo, permitindo segurança jurídica aos gestores municipais, que, autorizados por lei, poderão aderir à associação. E nessa lei nós damos o seu conteúdo, o que a associação pode, o que ela deve e como ela vai se comportar, estabelecendo formas de prestação de contas, muita transparência e determinamos também quais são as atribuições e competências que ela pode desenvolver. É uma lei muito importante, que ela estimula a cooperação entre os municípios e, ao mesmo tempo, dá segurança jurídica para a criação dessa nova instituição, que é tão importante para o desenvolvimento municipal no Brasil, especialmente dos municípios pequenos e dos municípios médios que estão espalhados por todo o nosso Brasil. E sobre a criação do projeto do Espaço Harold de Oliveira, que foi um senador que faleceu em decorrência de complicações da Covid, a nossa equipe também conseguiu conversar com o relator do projeto. Vamos ver o que ele disse. Na ala Teotônio Vilela, aqui nas dependências do Senado da República, mais precisamente nas salas 20 e 22, funciona a liderança do PSD, que está sendo reorganizada para poder receber a denominação Espaço Harold de Oliveira. Um projeto que teve o apoio de vários pares aqui no Senado da República, de autoria do senador Otto Alencar. Visa resgatar para a eternidade o nome de um homem público que sempre foi dedicado às causas que precisam daqueles de sensibilidade. Harold deixa um legado muito grande aqui no Senado da República. E nada mais justo de que a liderança do PSD passe a receber a sua denominação, Espaço Harold de Oliveira. Bem, a reunião plenária do Senado hoje para votação de matérias está marcada para as 4 horas da tarde. E foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a medida provisória que institui o programa Auxílio Brasil e o programa Alimenta Brasil. É um novo programa social do governo federal destinado a famílias que vivam na pobreza ou na extrema pobreza. Ainda não há previsão de valores na medida provisória. Vai ser necessário aprovar ainda um regulamento para o programa. A medida provisória segue agora para análise da Câmara dos Deputados e do Senado. E de domingo até ontem, o Senado ganhou uma iluminação especial na cor azul para lembrar o Dia Nacional da Atrofia Muscular Espinhal. A atrofia muscular espinhal é uma doença genética degenerativa sem cura que provoca a perda dos neurônios motores da medula espinhal e do tronco cerebral. O Dia Nacional foi instituído pela Lei 14.062 de 2020. A iluminação especial foi uma iniciativa do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. Na noite desta segunda-feira, houve também projeção nos prédios do Congresso para marcar os 15 anos da Lei Maria da Penha, completados no sábado.
A Lei Maria da Penha é considerada pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher uma das 3 leis mais avançadas do mundo para enfrentar atos de violência contra a mulher. 14h02 em Brasília. Vamos dar uma olhadinha como está a sala da CPI da pandemia. Nesse momento, os senadores fazem um intervalo, o intervalo que foi previsto para 25 minutos, então realmente em breve deve estar aí sendo retomados os trabalhos de hoje. Hoje a CPI houve o depoimento de Elcio Bruno de Almeida, que é um tenente-coronel da reserva e presidente de uma associação chamada Instituto Força Brasil. Ele está amparado por um habeas corpus e, por isso, durante vários momentos de seu depoimento, disse que não iria responder a determinados questionamentos feitos pelos senadores, e especialmente aqueles que se referem à negociação, à suposta negociação de vacinas. Apenas disse, em uma fala inicial, em uma declaração que leu, que no dia 3 de março solicitou ao Ministério da Saúde uma audiência para saber como seria operacionalizada a participação do setor privado na agenda nacional de vacinação. Dias depois foi aprovada no Congresso Nacional um projeto de lei. Foi aprovado, então, esse projeto que permitia essa participação com doações de 50% das doses para o Sistema Único de Saúde, enfim. O Instituto, então, foi procurado, o Instituto Força Brasil, segundo Elcio Bruno de Almeida, teria sido procurado pelo reverendo Hamilton de Paulo para falar sobre a DAVAT e a alocação de doses de vacina que ela dizia dispor, e também aventar uma possibilidade de compartilhar agendas no Ministério da Saúde. A reunião no Ministério aconteceu, então, no dia 12 de março. E, desde então, Elcio, o depoente de hoje, afirma nunca mais ter visto os representantes da DAVAT, Cristiano Carvalho e Luiz Paulo Dominguete. Alguns senadores da CPI da pandemia, então, dizem que há várias contradições no depoimento de hoje, apresentado, então, por Elcio Bruno de Almeida. São 14h05 e já vão ser retomados os trabalhos da CPI da pandemia e a TV Senado vai transmitir ao vivo. Enquanto isso, fiquem com a nossa programação.